Os caçadores de Bíblias. A conservadora Imani Shows examina um texto hebraico na biblioteca da Universidade de Cambridge, onde se guardam cerca de 200.000 manuscritos judaicos descobertos na sinagoga medieval no Cairo. No mundo onde a religião e a arqueologia se encontram, cientistas, colecionadores e oportunistas competem para encontrar textos sagrados. Nas colinas áridas do deserto da Judeia, junto da costa do Mar Morto, reina um calor impiedoso. Em contrapartida, a temperatura é misericordiosamente fresca dentro da gruta onde Randall se encontra deitado de barriga para baixo, olhando fixamente para a fenda onde, no dia anterior, descobriu uma panela de bronze com 2.000 anos. Esta gruta foi saqueada por beduínos há cerca de 40 anos, explica este arqueólogo norte-americano, investigador e professor na Liberty University. Felizmente para nós, não escavaram muito fundo. Temos esperança de alcançar o filão. Qualquer leitor que já tenha ouvido falar nestas afamadas grutas da antiga povoação judaica de Qumran sabe bem a que filão se refere Randall Price. Em 1947, jovens beduínos pastores espreitaram para o interior de uma gruta nas proximidades e fizeram uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. 7 rolos de pergaminho escritos em hebraico antigo. Os primeiros daqueles que se celebrizariam como manuscritos do Mar Morto. Membros da seita separatista de Qumran tinham provavelmente escondido os manuscritos na gruta por volta de 70 d.C., quando as tropas romanas os cercaram para pôr fim à primeira rebelião dos judeus. Outras centenas de manuscritos foram descobertas no mesmo contexto. Remontando ao século III a.C., são os mais antigos textos bíblicos alguma vez encontrados. A Bíblia já foi integralmente traduzida para mais de 670 línguas. O Novo Testamento pode ser lido em mais de 1.500 idiomas adicionais. As grutas de Qumran localizam-se na margem ocidental do Rio Jordão, ocupada por Israel, e muitas pessoas consideram o trabalho de Randall Price ilegal ao abrigo do direito internacional. As críticas, porém, não dissuadem o arqueólogo nem o diretor israelita da escavação, Oren Gutfeld, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ambos pretendem dar continuidade a uma agenda de investigação elaborada a partir de um exercício anterior igualmente polêmico. Em 1993, depois de assinar os Acordos de Paz de Oslo, que criaram o enquadramento necessário para restituir os territórios em disputa ao controle palestiniano, o governo israelita lançou a Operação Manuscrito, um levantamento urgente de todos os sítios arqueológicos que o país poderia perder. O inventário foi apressado e superficial e os investigadores não encontraram novos manuscritos. No entanto, cartografaram dezenas de grutas danificadas por sismos e possivelmente ignoradas pelos beduínos caçadores de tesouros. Uma delas, catalogada como Gruta 53, chamou a atenção de Randall Price em 2010 e, mais tarde, de Oren Gutfeld, que a descreveu como recheada. Encontraram muitos objetos de cerâmica datados de várias épocas, desde os primórdios do Islã ao período do Segundo Templo e da Era Helenística. Comenta. Há razões para crer que possa haver ali algo mais. Há 2 anos, a quando da prospecção inicial da Gruta 53, os arqueólogos descobriram um pequeno rolo de pergaminho em branco e jarros de armazenamento quebrados, provas intrigantes de que a gruta poderia ter contido manuscritos. Agora, após quase 3 semanas de escavação, as suas descobertas estão dispostas sobre uma mesa no exterior da gruta. Incluem pontas de seta neolíticas, uma lâmina de obsidiana da Anatólia e a panela de bronze, mas nenhum manuscrito. A escavação, entretanto, prossegue. Crentes de várias fés veneram relíquias religiosas. Contudo, para aqueles que acreditam que Deus comunica através das palavras escritas pelos profetas e apóstolos de tempos passados, os textos antigos são fundamentos da fé. Dos manuscritos medievais artisticamente ornamentados a humildes fragmentos de papiros, os textos venerados representam ligações tangíveis aos mensageiros nomeados por Deus, sejam eles Maomé, Moisés ou Jesus Cristo. A reverência pelas Sagradas Escrituras é fundamental para a fé dos cristãos evangélicos, que se transformaram em força motriz da demanda por textos bíblicos muito perdidos em grutas no deserto, mosteiros isolados e mercados de antiguidades no Médio Oriente. Os críticos argumentam que o apetite dos evangélicos por artefatos alimenta a procura de objetos saqueados, acusação até certo ponto comprovada por investigações recentes e por relatos de comerciantes legítimos. Copiado à mão por volta de 1400, um exemplar do Novo Testamento de Wycliffe, exposto num parque temático cristão na Flórida,
é manuseado com luvas brancas. O teólogo inglês John Wycliffe foi pioneiro na tradução da Bíblia de latim para vernáculo, inovação denunciada pelos responsáveis da igreja. Coleção Van Campen em exposição na Holy Land Experience, Orlando, Florida. Os evangélicos têm um impacto tremendo no mercado, diz Lenny Wolfe, vendedor de antiguidades de Jerusalém. O preço de qualquer peça ligada à época em que Cristo viveu é muito elevado. Independentemente da sua filiação religiosa, os colecionadores ricos e os filantropos abastados é muito que apoiam a busca de objetos exóticos. Entre os que contribuíram para a expedição de Randall Price e Orengut Feldman encontra-se uma fundação criada por Mark Lanier, um advogado de Houston que coleciona textos teológicos. Outra escavação arqueológica, realizada em Telefone Shimon, em Israel, tem o apoio do novo Museu da Bíblia de Washington. O presidente executivo do museu, Steve Green, preside também a gigantesca cadeia de material de bricolagem Bilobi e é um dos maiores defensores de causas cristãs no ZEUA. O seu entusiasmo pela caça bíblica é assumido. Há muito por descobrir. Imagine tudo o que poderá existir, diz-me quando me encontro com ele no museu de 40 mil metros quadrados que custou a módica quantia de 500 milhões de dólares. Sentimos-nos entusiasmados com cada pedra revirada. Infelizmente, como Green descobriu em primeira mão, nem tudo é sagrado no negócio da caça bíblica. A remoção de rochas pode revelar manuscritos inéditos, mas também pode destapar cobras. Encontrar serpentes e outros perigos fazia parte do terreno pisado pelos caçadores bíblicos pioneiros do século XIX e do início do século XX. O Egito era um dos seus destinos preferidos. O clima seco é ideal para a preservação de manuscritos frágeis. Muitos dos que desbravaram o caminho foram universitários intrépidos e aventureiros e os relatos das suas viagens e descobertas fazem lembrar cenas do filme Os Salteadores da Arca Perdida. Veja-se, por exemplo, o acadêmico alemão Konstantin von Tischendorf que, em 1844, empreendeu uma longa e perigosa viagem através do deserto do Sinai, no Egito, para alcançar o mosteiro cristão continuamente habitado mais antigo do mundo, Santa Catarina. Ali, encontrou o mais precioso tesouro bíblico que existe. Era um códice, um texto antigo, com a forma de um livro e não de um rolo, datado de meados do século IV. Conhecido hoje como Codex Sinaiticus, é uma das duas Bíblias cristãs mais antigas que sobreviveram desde a antiguidade e o mais antigo exemplar completo do Novo Testamento. Este achado fez de Tischendorf o mais famoso e tristemente célebre especialista em textos da história, nas palavras do biógrafo Stanley Porter. Segundo seu próprio relato dos acontecimentos, o sábio alemão vislumbrou primeiro algumas páginas do códice num cesto de pergaminhos antigos que os monges planeavam queimar. Salvou as páginas e pediu autorização para levar o códice completo para a Europa e estudá-lo. Os monges, alertados pelo entusiasmo do acadêmico, dispensaram-lhe apenas algumas dezenas de páginas. Konstantin von Tischendorf empreendeu de novo a árdua viagem até Santa Catarina em 1853, mas voltou sem nada para mostrar. Em 1859, regressou uma terceira e última vez ao local depois de obter o apoio do czar russo, defensor e protetor da Igreja Ortodoxa Oriental, a qual o mosteiro do Sinai pertence. Desta feita, a determinação do acadêmico deu frutos. Depois de assinar um acordo, comprometendo-se a devolver o códice depois de fazer cópias exatas, entregou o artefato ao seu real cliente em São Petersburgo. Daí em diante, a cadeia de acontecimentos desenrola-se no meio de polêmicas e acusações de jogos de poder imperialistas. Os monges acabaram por doar o códice ao czar, mas ainda hoje se discute se o terão feito de livre vontade ou sob coacção. Independentemente do sucedido, a inestimável Bíblia permaneceu em São Petersburgo até 1933, ano em que o governo de Stalin, enfrentando uma crise financeira e um surto de fome, a vendeu ao Museu Britânico por $500 mil. O padre dominicano Jean-Michel de Tarragon estuda fotografias de arquivo na École Biblique Française de Jerusalém. Os seus especialistas conduziram a investigação em busca dos manuscritos do Mar Morto, os mais antigos textos bíblicos alguma vez descobertos. Von Tischendorf não foi o primeiro caçador de manuscritos a visitar o isolado mosteiro no sopé do Monte Sinai, nem seria o último. Entre os que lhe seguiram as pisadas, encontram-se as gêmeas escocesas Agnes Smith-Lewis e Margaret Dunlop Gibson, duas autodidactas que, em conjunto, dominavam mais de 10 idiomas. Em 1892, as destemidas Irmãs Presbiterianas, à época viúvas de meia-idade,
Atravessaram o deserto do Egito montadas em camelos e chegaram a Santa Catarina. Tinham recebido notícias sobre a existência de obras em siríaco antigo, um dialecto do aramaico, o idioma falado por Jesus, empilhadas num armário escuro. As irmãs estavam ansiosas por investigar. Com a autorização dos monges, examinaram vários volumes, incluindo um códice com um pó incrustado que não era aberto há décadas ou mesmo séculos. Usando a sua chaleira de campismo para descolar as páginas encardidas com vapor, descobriram que se tratava de uma biografia de santas datada de 778 d.C. O olhar aguçado de Lewis reparou então na escrita tênue sob a camada superior do texto e percebeu que se tratava de um palimpsesto, manuscrito parcialmente apagado e reutilizado. Estudando o texto sob o texto, ficou pasmada por descobrir que era uma tradução dos 4 evangelhos. Datada aproximadamente do início do século V, o Codex Sinaiticus Syriacus, nome pelo qual é atualmente conhecido, é um dos mais antigos exemplares dos evangelhos alguma vez descoberto. Em vez de tentar impedir emprestado o Códice Siríaco, que permanece em Santa Catarina até a data traço, as irmãs fotografaram cada página com uma máquina fotográfica que tinham levado consigo para documentar os seus achados. Também recorreram a uma solução química, tentando, com sucesso, reavivar o esbate do texto subjacente do palimpsesto. O seu trabalho antecipou em mais de um século o uso da imagiologia multiespectral e de outras tecnologias na revelação de textos bíblicos antigos escondidos sob escritos mais recentes. Os espetaculares manuscritos revelados ao mundo por von Tischendorf e pelas irmãs escocesas tinham sido escritos em pergaminho ou velino, materiais dispendiosos. No entanto, a grande maioria dos textos dos primeiros séculos do cristianismo foi escrita em papiro, o papel do mundo antigo. Em 1896, Bernard Grenfell e Arthur Unt, arqueólogos principiantes da Universidade de Oxford, andavam à procura de artefatos na cidade egípcia de Oxirrinchus, há muito enterrada, quando fizeram uma descoberta extraordinária, uma lixeira antiga, com camadas sobrepostas de papiros. Durante a década seguinte, Grenfell e Unt escavaram um poço cheio de papiros com cerca de 10 metros de profundidade e enviaram 500 mil de documentos para Oxford. Desde então, os investigadores têm vindo a recompor meticulosamente os fragmentos. A maior parte dos papiros representava mera documentação prosaica do cotidiano, contas, cartas, avaliações fiscais, uma escritura da venda de um burro. Cerca de 10% do total, contudo, eram peças literárias, incluindo certos de obras de autores clássicos como Homero, Sófocles e Eurípides. Algumas das descobertas mais dramáticas, como os evangelhos perdidos não incluídos no Novo Testamento, permitiram conhecer melhor os anos de formação do credo cristão. E passado mais de um século sobre a sua descoberta, ainda falta estudar pormenorizadamente milhares de fragmentos. Quantas mais revelações estarão à espera em todas aquelas caixas de lixo antigo? Como drama inesperado, os manuscritos do Mar Morto ultrapassam todas as outras descobertas bíblicas. Segundo uma versão da história, os pastores de cabras beduínos venderam os 7 pergaminhos que encontraram a 2 negociantes de antiguidades em Belém. Um acadêmico de Jerusalém adquiriu 3 pergaminhos. Um negociante chamado Khalil Iskander Shahin, também conhecido como Cando, vendeu os 4 pergaminhos remanescentes a um arcebispo sírio em Jerusalém, que, alegadamente, lhe pagou o equivalente a $250 por eles. Em 1949, o bispo contrabandeou os pergaminhos para o Zohar, na esperança de os vender a um museu ou universidade. Não conseguindo arranjar compradores, publicou um anúncio no The Wall Street Journal de 1 de junho de 1954. Um arqueólogo israelita, trabalhando através de um intermediário americano, organizou a aquisição dos pergaminhos pelo governo de Israel por $250 mil. Os 7 pergaminhos originais estão atualmente guardados numa ala do Museu Nacional de Israel, em Jerusalém. Um conservador da Autoridade das Antiguidades de Israel prepara um fragmento dos manuscritos do Mar Morto para exposição. Invertido na imagem, o frágil documento está a ser fixado entre 2 camadas de rede, presas com alfinetes e depois cozidas em redor das extremidades do fragmento. Quando a notícia da descoberta dos pergaminhos se espalhou, uma equipa liderada pelo arqueólogo e padre dominicano Roland de Valk se dirigiu a Qumran em 1949. Em 1956, de Valques e beduínos locais tinham encontrado mais 10 grutas de pergaminhos, contendo dezenas de manuscritos, muitos dos quais desintegrados em milhares de fragmentos. Os estudiosos demoraram décadas, trabalhando isolados e em segredo,
a reconstituir e a traduzir os pergaminhos esfarrapados. O longo atraso na sua publicação inspirou teorias de conspiração, segundo as quais alguém, o Papa, os sionistas, andava propositadamente a suprimir o conteúdo dos pergaminhos. Por fim, em meados da década de 2000, os tradutores publicaram finalmente a maioria das suas descobertas. Os pergaminhos incluíam textos legais, tratados apocalípticos e rituais, relatos da vida da seita de Qumran e vestígios de 230 manuscritos bíblicos. Os estudiosos ficaram entusiasmados por descobrirem entre eles um exemplar quase completo do livro de Isaías da Bíblia hebraica. O seu conteúdo era praticamente idêntico ao de outro exemplar de Isaías produzido cerca de 1000 anos mais tarde. O grande pergaminho de Isaías tornar-se a prova principal para os especialistas que defendem a Bíblia contra quem afirma ter sido o texto corrompido por escribas que, ao longo de séculos de cópias feitas à mão, introduziram uma variedade de erros e alterações intencionais. Na história da caça a artefatos bíblicos, não existem apenas tesouros escondidos, mas também o chamado ouro dos tolos. Quando os arqueólogos começaram a escavar as grutas de Qumran, outros beduínos fizeram as suas próprias escavações e venderam o que encontraram ao Cando. A sua maior aquisição foi o pergaminho do templo, com quase 8 metros de comprimento, o mais longo dos manuscritos do Mar Morto. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, funcionários dos serviços secretos israelitas apreenderam o pergaminho do templo em casa de Cando, confiscando-o como propriedade do Estado. Após o incidente, Cando começou, alegadamente, a enviar os fragmentos de pergaminho remanescentes para parentes seus do Líbano e, mais tarde, para um cofre bancário na Suíça. Em 2009, Steve Graham começou a comprar bíblias e artefactos raros a um ritmo inaudito, acabando por adquirir cerca de 40.000 objetos, uma das maiores coleções privadas de material bíblico do mundo. A sua maratona de compras no valor de vários milhões de euros conduziu-o, inevitavelmente, à porta de Cando. William, o filho de Cando, assumiu o controle do negócio da família após a morte do seu pai em 1993. Steve Graham veio ver-me várias vezes, conta William Cando através de uma nuvem de fumo de cigarro na manhã em que nos encontramos na sua loja, em Jerusalém. É um homem honesto, um bom cristão. Ofereceu-me 40 milhões pelo meu fragmento do Gênesis. Recusei. Algumas pessoas dizem que tem um valor incalculável. Através de um assessor, Graham contrapõe que Cando fixou o preço em 40 milhões de dólares e que, por isso, preferiu não o comprar. Em alternativa, comprou fragmentos mais baratos. O mercador oferece-me mais café e depois vasculha um livro de registro. Aqui podem ver, diz, apontando para uma nota dizendo que vendeu 7 fragmentos de manuscritos do Mar Morto a Graham em maio de 2010. Steve Graham cometeu vários erros. O mais significativo foi a importação de milhares de tabuinhas de argila e outros artefactos que, segundo os especialistas, foram provavelmente saqueados no Iraque. Como resultado, foi multado em 3 milhões de dólares pelo Departamento da Justiça do ZEUA e teve de devolver os objetos. A verdade é que a maioria das antiguidades é saqueada e a maioria dos compradores não pergunta qual a sua proveniência, confessa Ethan Klein, diretor adjunto da divisão anti-saque da Autoridade das Antiguidades de Israel, quando nos encontramos no seu gabinete em Jerusalém. Do meu ponto de vista, quando estamos a lidar com antiguidades, temos de sujar as mãos de alguma maneira. Como os manuscritos do Mar Morto autênticos são o maior tesouro cultural de natureza judaica do mundo, nas palavras do curador Adolfo Reutemann, os documentos sagrados são preservados com requinte. Entretanto, vários outros manuscritos bíblicos ficam entregues ao bolor em armazéns acadêmicos ou são consumidos pelo fogo, cheias, insectos, saqueadores ou pela guerra. A sua conservação antes que os seus segredos desapareçam para sempre é literalmente uma corrida contra o tempo, diz Daniel Bewalassi, diretor do Centro de Estudo dos Manuscritos do Novo Testamento, no Texas. Em busca de mais manuscritos do Mar Morto, o arqueólogo israelita Oren Gutfeld espreita para o interior de uma gruta onde encontrou pedaços antigos de pergaminho. Estava vazia, mas, para a próxima, talvez não esteja, diz. Daniel Wallace e outros especialistas em textos que percorrem todo o mundo acumularam dezenas de milhares de quilômetros viajando pelo planeta em uma missão urgente: documentar digitalmente manuscritos bíblicos antigos de arquivos, bibliotecas monásticas e outros repositórios e torná-los acessíveis a acadêmicos de todo o mundo através da internet. É uma tarefa colossal. No caso do Novo Testamento, cujos autores escreveram em grego, já foram encontrados mais de 5.500 manuscritos e fragmentos gregos, um número superior ao de qualquer outro texto antigo. No total,
há 2,6 milhões de páginas. Segundo a estimativa, Daniel Wallace refere que a maior parte ainda não foi estudada pela academia. Cerca de 80% dos manuscritos já conhecidos que seriam úteis para os estudos bíblicos sobre o Novo Testamento ainda não foram publicados, diz o padre Olivier Thomas Venard da École Biblique et Archéologique Française, um centro de investigação dominicano em Jerusalém. É uma quantidade gigantesca de patrimônio, acrescenta o padre Anthony Gembroni, colega de Venard. Para falar com franqueza, a tarefa é impossibilitada pelos desafios da crítica textual. Não há, pura e simplesmente, especialistas suficientes para trabalhá-los. O Instituto da Investigação Textual do Novo Testamento, em Münster, Alemanha, tentou reduzir as dificuldades do trabalho classificando os documentos bíblicos segundo passagens-chave, mas este sistema ignora por completo vários textos. Uma solução mais abrangente poderá ser tecnologicamente viável, prevê Daniel Wallace, que espera utilizar software de reconhecimento óptico de caracteres ORC, na designação internacional, para digitalizar cada volume do Novo Testamento grego. Neste momento, um acadêmico demoraria 400 anos a ler e a compilar todos os documentos conhecidos, afirma. Com o ORC, cremos que esse trabalho pode ser conduzido em 10 anos. Perdoar-nos-ão se neste momento fizermos uma pergunta constrangedora. Será que isso é assim tão importante? Para que é tanto alarido em torno de bíblias antigas e pedaços ainda mais antigos de papiros egípcios? Para pessoas como Daniel Wallace, que leciona num seminário evangélico, Steve Green, que investiu grande parte da fortuna da família num museu dedicado à Bíblia, tudo se resume numa questão: a fé baseia-se em fatos ou em ficção? Quando os visitantes do nosso museu veem um texto antigo, estão a ver provas de que aquilo em que acreditam não é apenas um conto de fadas, diz Steve Green. Mas serão essas provas suficientemente claras? Partindo do princípio de que o Deus da Bíblia existe mesmo e que encontrou uma forma de comunicar com os autores dos documentos bíblicos antigos, será que temos agora nas mãos aquilo que eles escreveram na altura? Afinal, nenhum dos seus escritos originais, aquilo a que a comunidade científica chama as autografias, foi descoberto. As suas palavras só sobrevivem porque foram copiadas à mão inúmeras vezes até a invenção da imprensa no século XV. E até os acadêmicos conservadores admitem não haver dois exemplares exatamente iguais. Poucas editoras acreditariam que tais questões dessem origem a um êxito de vendas a nível nacional, mas foi isso exatamente o que aconteceu em 2005, com a publicação da obra inteligentemente intitulada Misquoting Jesus, History behind Unchanget Bible and We. O autor do livro, Bart Ehrman, argumenta que os factos sobre Jesus apresentados nas Bíblias contemporâneas se baseiam em séculos de cópias, todas elas registrando fatos diferentes, pelo que não poderemos saber ao certo o que diziam os textos originais. Em pessoa, o antigo evangélico de Barbicha, entretanto tornado ateu, assume uma postura moderada, mas subversivamente cáustica. Enquanto bebemos café na Universidade da Carolina do Norte, onde ele leciona estudos religiosos, Bart Ehrman recita uma série de passagens das Escrituras para as quais olha com algumas suspeitas acadêmicas. Segundo ele, os últimos 12 versículos do Evangelho de São Marcos foram provavelmente acrescentados vários anos após os acontecimentos, assim como o Evangelho de São Lucas, prevendo o nascimento de Jesus em Belém. Várias afirmações de Ehrman são rebatíveis, mas alguns acadêmicos concordam que os escribas cristãos foram corrompendo propositadamente certas passagens ao longo do tempo. Esta questão acontece ao nível de corrupção textual. Em termos gerais, apoio o que Bart Ehrman diz sobre isto, afirma Peter Eade, investigador de Oxford que estuda manuscritos gregos do Novo Testamento. Mas os manuscritos sugerem uma fluidez controlada. Há variantes, mas podemos mais ou menos perceber como e quando. O problema é que não dispomos de dados suficientes sobre o período primitivo. O período primitivo referido por Peter Eade começa com o nascimento de Cristo no primeiro século depois de Cristo e acaba no início do século IV. E embora seja verdade que foram encontrados mais de 5.500 manuscritos gregos do Novo Testamento, quase 95% deles remonta aos séculos 9 a XVI. Apenas cerca de 125 datam dos séculos 2 ou 3 e nenhum do primeiro. Autorizado pelo Estado de Israel a vender antiguidades, Kader Baidun visita um armazém por baixo das lojas da sua família na cidade velha de Jerusalém, numa tentativa para travar a venda de objetos saqueados. Os negociantes são agora obrigados a registrar os artefatos numa base de dados digital. No entanto, continua a haver secretismo,
diz um vendedor. É um velho hábito não mencionar nomes nem valores. Nenhuma destas circunstâncias inquieta Daniel Wallace, o adversário de Bart Ehrman nesta discussão. O Bart gosta de salientar que não temos nenhumas autografias, apenas cópias, diz. A verdade é que não temos autografias de nenhuma obra literária greco-romana, excepto possivelmente um fragmento de um autor clássico. Daniel Wallace reconhece que os milhares de manuscritos do Novo Testamento contêm inúmeras diferenças devido a erros dos escribas, mas argumenta que, como os estudiosos dispõem de tantos textos para estudar e comparar, conseguiram identificar esses erros e recuperar, em grande medida, a redação original. Salienta também que boa parte da fiabilidade de qualquer documento histórico assenta na sua proximidade cronológica em relação aos acontecimentos que pretende relatar. Em média, as mais antigas cópias sobreviventes da literatura greco-romana encontram-se a meio milênio de distância da sua composição, afirma. No caso do Novo Testamento, porém, as cópias mais antigas estão a poucas décadas do sucedido. É uma diferença enorme. Apesar disso, a inexistência de escritos cristãos do primeiro século parece ser um argumento a favor da teoria de Bart Ehrman, argumento que Daniel Wallace se mostra desejoso de invalidar. Talvez demasiado desejoso. No decurso de um debate com Bart Ehrman, em fevereiro de 2012, Daniel Wallace proferiu uma bomba. Um fragmento de manuscrito do Evangelho de São Marcos fora recentemente descoberto e oficialmente datado do século e, por outras palavras, era anterior em mais de um século ao mais antigo texto conhecido do Evangelho de São Marcos. Seria o único documento do Novo Testamento do século e alguma vez descoberto e o mais antigo texto cristão sobrevivente. Um estudo desse manuscrito antigo seria provavelmente publicado em 2013. Informou o teólogo Techano. A revelação alertou os caçadores de Bíblias de todo o mundo. Quem descobrir o manuscrito de Marcos, onde estava guardado, estaria disponível no mercado. Quantos milhões custaria? Passados 5 anos, porém, o documento ainda não vira a luz do dia. Em dezembro de 2017, comecei a fazer telefonemas. Um mês mais tarde, apareci na Biblioteca Sackler, na cidade universitária de Oxford, que aloja a maior coleção de papiros antigos do mundo. Uma mulher italiana vestida com uma bata de laboratório conduz-me através de uma área segura. O seu nome é Daniela Colombo, investigadora associada de Oxford e curadora da lendária coleção de papiros de Oxirrinchus. Daniela mostra-me um pedaço de papel alcalino, dobrado como se fosse um sobrescrito. Lá dentro, vejo um fragmento acastanhado de papiro, pouco maior do que o meu polegar. Semicerrando os olhos, 30 centímetros acima dele, consigo discernir uma série de riscos no fragmento antigo. Isto é de São Marcos, diz a minha interlocutora. Data provavelmente de finais do século e o início do 3. Nunca tencionamos tomar uma posição oficialmente, mas anda por aí muita gente a escrever em blogs e a espalhar boatos. Por culpa de toda a publicidade anônima, teremos de publicá-lo em breve. Daniela Colombo e o seu colega Dirk Bink, um papirologista norte-americano e professor de Oxford, publicaram as suas conclusões em maio. Catalogado como P.Oxi em 5345, este era um dos milhares de fragmentos desenterrados por Grenfell ainda não plenamente estudado. A Egypt Exploration Society, patrocinadora da escavação em Oxirrinchus e proprietária da coleção, emitiu uma declaração que inclui o seguinte excerto: este é o mesmo texto que o professor Obink mostrou a alguns visitantes de Oxford em 2011-12, referido por alguns deles em conversas e nas redes sociais, dizendo que poderia datar do final do século e depois de Cristo, com base numa datação provisória feita à época da catalogação do texto, há muitos anos. As expectativas criadas em torno do famoso fragmento de São Marcos, e a subsequente desilusão, obscureceram a importância da descoberta. Na verdade, conhece-se a existência de apenas 2 outros fragmentos de São Marcos anteriores a 300 depois de Cristo. Daniela Colombo atribui esta frenesia à obsessão pelo século e de alguns investigadores que sonham descobrir um evangelho, ou epístola, escritos por um apóstolo. Entre os especialistas no Novo Testamento, sobretudo no Zohar, existe uma tendência para procurar os documentos mais antigos, na esperança de encontrar uma autografia da autoria de pessoas que conheceram Jesus, diz investigadora. Tendem a atribuir datas muito antigas aos papiros, baseando-se em semelhanças aleatórias. Isto não é um comportamento científico. Daniel Wallace pediu entretanto desculpas a Bart Ehrman por anunciar uma descoberta não verificada. Assumo toda a responsabilidade. Não fiz a verificação adequada. Foi uma atitude ingênua, acrescentou. Quando uma vaga de artefatos bíblicos apareceu no mercado após a crise de 2008, Steve Green,
fundador e diretor executivo do Museu da Bíblia, em Washington, empreendeu uma maratona de compras. Não tardou a descobrir o lado escuro do comércio de antiguidades e pagou 3 milhões no âmbito de um acordo judicial por ter importado objetos que alegadamente teriam sido roubados do Iraque. Talvez fosse ingenuidade esperar que um único pequeno fragmento resolvesse um longuíssimo debate sobre a Bíblia. Iria mudar a maneira de vermos as coisas? Pergunta Bart. Tenho quase a certeza de que não. Já disse várias vezes que só se encontrarmos 3 ou 4 manuscritos antigos em sítios diferentes e todos disserem a mesma coisa teremos um argumento defensável. Só que isso não me parece provável. Randall Preece, o homem que escavou Qumran, também terá de resignar-se e aceitar estas fracas probabilidades. Só nos casos mais raros é que os feitos arqueológicos proporcionam filões em vez de aumentos graduais do conhecimento. A equipa constituída por alunos, amigos e familiares de Preece e Gutfeld estava a acabar o trabalho na Gruta 53 certa manhã, em finais de janeiro, quando alguém deu um grito. Beverley, a mulher de Preece, emergiu de uma câmara natural, não uma gruta propriamente dita, descoberta recentemente pela equipa. Trazia na mão um objeto de argila com cerca de 5 centímetros de comprimento. Preece examina-o. Sim, murmura lentamente. É um rebordo. Ou seja, o rebordo do que poderá ter sido o recipiente de um manuscrito. O mais provável é que, independentemente da proveniência do fragmento, o resto tenha sido levado pelos beduínos. No entanto, a Bíblia que Preece lê, e na qual acredita, ensina a ter fé, acima de tudo. Fora daí, grita ele, para dentro da Gruta 53. Há muito ainda por escavar.